Olá pessoal, estamos de volta a mais um episódio do Market Mirror, fazendo simulações de causa e efeito. Aqui no quinto episódio, como anunciado lá no quarto episódio, nós temos boas novidades em relação ao software de simulação, avanços bem interessantes. E para mostrar esses avanços, nós vamos simular o mesmo causa e efeito que fizemos no episódio 4, que é o imposto de importação americano, simulando em 25% o que o Trump prometeu para Canadá e México. Hoje é 6 de março e o Trump acaba de adiar mais uma vez essas tarifas de importação, no zigue-zague. Inclusive, vou colocar parte do vídeo aqui de hoje com essa notícia. Vamos assistir aqui. O presidente dos Estados Unidos ele voltou atrás e decidiu adiar até 2 de abril a tarifas que havia anunciado de 25% sobre produtos vindos para os Estados Unidos, do Canadá e do México. Naquela ocasião, ali na frente, em 2 de abril, Trump promete anunciar novas tarifas globais e setoriais. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. Então, posto isso, nós vamos simular aqui se ele aplicasse um percentual de 25%, imposto de importação. Então é um item aqui de governo, impostos e taxas. Se subisse em 25% o imposto de importação nos Estados Unidos. Aqui, como vocês já viram no episódio 4, eu posso escolher a análise ou o resultado. Eu vou escolher nesse momento apenas o resultado. Então ele vai analisar tudo isso e vai mostrar o resultado. E a novidade, agora que aparece pela primeira vez aqui no episódio 5, é que o resultado ele vem em momentos. Então no momento 1, e esse momento ele pode ser classificado como semanas. O que acontece na primeira semana após a causa, que efeito que é, na segunda semana, na terceira semana e de forma infinita. Então vamos lá. Muito bem. Então, como é tradicional aqui, vamos ver o que foi calculado. Então, se o imposto de importação nos Estados Unidos sobe 25%, a inflação de preços nos Estados Unidos sobe 4,5%. Uma coisa alta, algo impressionante. Não é de se assustar que o Trump adiou mais uma vez isso. Não se sabe se realmente ele vai cumprir esse aumento de tarifa de 25%, ou vai ser algo menor, ou nem vai acontecer. Bem, se a inflação dos Estados Unidos subiu 4,5%, porque o imposto de importação subiu 25%, a taxa de juros para conter a inflação deve subir 16%, de 4,5% para 5,2%, uma coisa bem assustadora. As bolsas de valores dos Estados Unidos caem 15% em média, 16%. O valor do Bitcoin cai em 32%. Seguindo aqui o caminho, O valor do dólar subiria, 32%. Com isso, o valor da gasolina no Brasil subiria 28%, de 5,6 que está hoje para 7,2. O valor de importados no Brasil subiria,
o turismo ao exterior no Brasil cairia, né? Porque também o dólar vai estar mais alto. O turismo no Brasil subiria, já que o turismo ao exterior cai, internamente ele cresce. O valor do diesel no Brasil subiria e o valor do Bitcoin comprado, o volume, desculpa, do Bitcoin comprado subiria, já que o valor caiu, né? O volume comprado cresce. O dinheiro externo aplicado no Brasil desce 16%, o valor do euro sobe, o valor do real desce, o consumo de importados nos Estados Unidos desce, a exportação da China desce 5%, já que, vamos lembrar que a causa aqui é o imposto de importação nos Estados Unidos, né? Então a exportação da China cai. O valor da Petrobras sobe, já que o valor da gasolina subiu. O valor do transporte no Brasil sobe, já que o combustível subiu. O consumo de importados, mais uma vez, cai. Tudo isso na primeira semana, mais ou menos, né? Esse momento que pode ser pareado a uma semana. Mais ou menos uma semana. Então, na segunda semana, o volume de Bitcoin comprado cresce, o valor do Bitcoin cai, o valor da Petrobras sobe mais um pouco, o valor do transporte sobe mais um pouco, o IPCA, que é a inflação no Brasil, cresce, a Bolsa de Valores no Brasil cai, o valor do real cai mais um pouco, o valor de alimentação cresce, a Selic, que é a taxa de juros no Brasil, sobe mais um pouco, certo? E por aí vai. Olha que interessante. Então ele está repartindo agora em momentos, né? Valor do euro desce na segunda semana e por aí vai. Terceira semana, quarto momento, quinto momento, sexto momento. Olha que interessante. E aqui tem um ponto interessante, que é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, no Brasil, né? Mais ou menos na sexta semana, já que ele tem um valor mensal, então o INCC aqui sobe mais do que o comum, então ele iria de 7,18 para 7,21 e por aí vai, olha. Todos os acontecimentos de semana em semana. Aqui eu coloquei um limite de 20 semanas, mas não tem limite para o cálculo, tá bom? Inclusive, calculando valor de trigo, valor de milho, valor de soja no Brasil e por aí vai. Bem, pessoal, essas são as novidades. Inclusive, vamos calcular com a análise, como a gente fez no episódio 4. Então, deixa eu voltar aqui para simularmos a mesma coisa, só que agora eu vou flegar aqui que eu quero com a análise, além do resultado. Segue. Muito bem. Só relembrando, aqui embaixo está o mesmo resultado que nós vimos anteriormente, tá? Só que aqui para cima, ele dá todo o caminho do cálculo que ele chegou naqueles valores, tá? Então aqui sim está na sequência, né? Então, se o imposto de importação nos Estados Unidos sobe 25%, a inflação de preços nos Estados Unidos sobe, e por aí vai. Tudo aquilo que a gente viu, só que lá no resultado ele põe semanas a semana, né? Só que aqui, ó, toda a lógica de causa e consequência
para ele chegar naquele resultado. São centenas de causas e consequências envolvendo índices de governo, taxa, juros, valor, volume de importação e exportação de produtos, valores de moedas, criptomoedas e por aí vai. Ó que bonito. Aqui não acaba mais, né? Toda essa análise que ele faz para chegar naquele resultado. Tudo direitinho com a causa e consequência explicada. Tá bom? E hoje eu já vou anunciar uma nova característica que provavelmente a gente vai assistir no próximo episódio, tá? Então, aqui a gente viu que a causa ela é uma, né? Então, se vocês olharem aqui, voltando lá na nossa análise, a causa, eu escolho aqui uma causa e eu mostro todas as consequências. Então, o software ele está evoluindo para que eu possa colocar mais de uma causa de uma vez, né? Então, eu vou poder cadastrar aqui um pacote de causas, né? Que eu chamei aqui Guerra Comercial dos Estados Unidos 2025. E eu vou poder cadastrar diversas causas de início, né? Então, por exemplo, aumento de imposto de importação nos Estados Unidos e também a contrapartida da China, por exemplo, imposto de importação da China, né? De 25% dos Estados Unidos, de 25% da China. Então, no próximo episódio, provavelmente, a gente vai passar a calcular com mais de uma causa quais são os efeitos. Tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. E eu espero vocês, sem falta, no próximo episódio. Um abração.